Farinha de trigo Alfa. A tecnologia é nossa, a criatividade é sua. A Cooper Alfa, com sede em Chapecó, Santa Catarina, foi fundada em 1967. Atua em 80 municípios, conta com 15 mil famílias de agricultores associados e aproximadamente 1.400 funcionários. A receita global da Alfa supera os 350 milhões de dólares anualmente e de tributos gerados são mais de 20 milhões de dólares. A Cooper Alfa atua com milho, feijão, soja e trigo. São 12 milhões de sacas de grãos movimentadas por ano. Aves, produção leiteira e suínos são processados via Cooper Central. A Aurora Alimentos, reconhecida exportadora para mais de 70 países. A Cooper Alfa participa da Aurora com 30% do respectivo capital social. Além de 120 técnicos de campo, os associados à Alfa são envolvidos em dezenas de programas, incluindo os de caráter social. Industrialização. Para adicionar renda à base associativa e inserir as marcas em novos mercados, a Cooper Alfa transforma algumas matérias-primas. É o caso da industrialização de trigo, cuja equipe altamente capacitada utiliza a mais avançada tecnologia na obtenção de farinhas, dentro de padrões esperados pelos clientes. Com funcionários treinados para controlar os processos de preparação e moagem, a Alfa garante alimentos seguros, produzidos em instalações e equipamentos higienizados e controle total de pragas. Assim, os processos são mantidos dentro de padrões pré-estabelecidos. Linha doméstica. As marcas Delis, Jubá e Flor do Oeste estão disponíveis em embalagens de 1 kg em papel e polietileno e em embalagens de 5 kg em papel. A Delis e a Jubá são resultantes de trigos fortes e brandos, tornando-as farinhas equilibradas, indicadas para panificação e massas caseiras, mas também usadas para fazer pizzas e bolos. Os trigos de maior extensibilidade, ou brandos, constituem a Flor do Oeste, adequada para bolos e confeitos. Algumas donas de casa também usam a Flor do Oeste para pães. Linha Panificação. A linha Panificação da Cooper Alfa inclui as marcas Jubá Padaria, Jubá Confeitaria, Jubá Padaria Top, mistura pronta para pão francês Alfa Mix, Alfa Mix Fermentação Prolongada e Alfa Mix Pão Congelado. Todas as farinhas são reforçadas com ferro e ácido fólico, conhecido por vitamina B9. A Jubá Padaria vem de trigos fortes e brandos. É usada em panificados e embalada em sacos de ráfia laminada de 25 e 50 quilos. A farinha Jubá Top é originada de trigos importados e variedades melhoradoras. Também usada em todos os panificados, pois tem a vantagem de ser mais resistente a fermentações prolongadas. As embalagens são de 50 quilos em ráfia laminada. Gerada a partir de trigos brandos, a Jubá Confeitaria é própria para fabricar bolos e confeitos. É embalada em sacos de ráfia laminada de 25 e 50 quilos. Já a farinha Alfa Mix é uma mistura pronta para a produção de pão francês e tem como base a Jubá Padaria, bastando adicionar fermento e água. A Alfa Mix é indicada para fermentação de até 6 horas e é fornecida em sacas de ráfia laminada de 25 quilos. Para o pão francês produzido com fermentação longa, existe a Alfa Mix Fermentação Prolongada, própria para crescimento de pães de até 14 horas, sem a adição de óleos emulsificantes ou outros produtos. A maior vantagem é a manutenção da crocância da casca e um excelente volume final. A Alfa Mix Fermentação Prolongada está disponível em sacas de 25 quilos em ráfia. Linha Industrial. A Cooper Alfa tem condições de fornecer farinhas de trigo diferenciadas, de acordo com as especificações fornecidas pelos clientes, em sacos de 50 kg ou em big bags de 1.250 kg. Segregação do trigo. Através da segregação do trigo a partir das propriedades agrícolas dos associados, a Cooper Alfa identifica variedades mais adequadas em produtividade e qualidade, que são produzidas em regiões previamente estudadas. Assim,
A Alfa armazena as variedades de acordo com as especificações desejadas pelo mercado. Grão protegido. Em Chapecó, Bom Jesus, Canoinhas, Palma Sola, São Miguel do Oeste, Guarujá do Sul, Xanxerê e Xaxim, a Cooperalfa armazena trigo em sistemas com alto grau tecnológico, como secadores, máquinas de pré e pós-limpeza, além de controle automatizado da aeração e temperatura dos grãos. Nos silos também é adotado o controle integrado de pragas. Moagem. A estrutura industrial da Cooperalfa engloba moagem, embalagem, expedição e controle de qualidade, podendo moer até 350 toneladas por dia de trigo, sendo o segundo maior moinho de Santa Catarina. São duas linhas distintas, com monitoramento por meio de CLP, com total controle sobre a produção, capazes de produzir farinhas diferentes ao mesmo tempo. Os filtros de manga evitam que partículas e poeiras sejam lançadas na atmosfera. O setor de embalagens garante agilidade e segurança no empacotamento dentro das exigências legais. A estrutura da Alfa permite armazenar 500 toneladas de farinha a granel. Garantia de qualidade. Em laboratório, em todos os trigos são avaliados o teor de umidade e de impurezas, o peso hectolítrico, a presença de insetos e análise sensorial para observar o aspecto do grão e odor. Uma vez aprovados, os grãos são limpos previamente para a retirada de impurezas e depois armazenados. Ainda são identificadas as características reológicas, como a alveografia. Falling Number, que é o índice de queda. E farinografia, que determina onde os trigos serão depositados. Uma vez armazenado, o trigo é monitorado por termometria interna, que controla a temperatura da massa do grão com insuflamento de ar automático. Controle de pragas para evitar o desenvolvimento de focos de insetos. Boas práticas. A garantia de que não existem contaminações nos produtos Cooperalfa advém das boas práticas de fabricação e do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. Esta prevenção padronizada de produção de alimentos gera segurança ao consumidor. Todas as farinhas da Alfa são monitoradas por ensaios laboratoriais e testes de panificação, sendo liberadas para consumo somente após a confirmação da sua qualidade. Farinhas de trigo Alfa. A tecnologia é nossa. A criatividade é sua.